Olá, eu sou Ailton de Oliveira. Eu e minha esposa Júlia, nós somos pastores de jovens casados na Igreja Presbiteriana do Pichincha, sob a direção do reverendo Fábio Castro, que é o pastor da igreja. Hoje nós vamos refletir no texto que está em Atos capítulo 1, verso de 4 a 8. Geralmente os pregadores, eles pegam a exposição da palavra e direcionam uma mensagem de forma a tornar mais clara a aplicação prática dessa mensagem para o espectador. Hoje eu gostaria de apenas contar um episódio, contar uma história, apesar do pouco tempo que temos, falar de forma positiva, mas deixar que você analise por si mesmo qual é o significado de Atos capítulo 1 na sua vida. Amém? Então vamos ler lá em Atos capítulo 1, versos de 4 a 8. Lá diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versos de 4 a 8. O livro de Atos, ele é uma carta a Teófilo. E quem era Teófilo? Talvez ele fosse um grego, um romano, convertido, que aceitou o Senhor Jesus como Senhor durante o tempo que Jesus caminhava sobre a terra com os seus discípulos. Provavelmente um amigo de Lucas, alguém que aguardava notícias, que gostaria de saber dos detalhes, das coisas que haviam acontecido, então ele recebe uma carta privada desses relatos escrita por Lucas. Porque antes Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado e depois Jesus reaparece e permanece entre os discípulos durante uns 40 dias. E por fim, Jesus sobe aos céus na vista de todos. É a ascensão de Jesus aos céus. Os discípulos, eles ficam aguardando uma coisa muito importante, que era o início de um novo tempo, a libertação de Israel. Eles aguardavam o retorno e o triunfo de Jesus Cristo. Por isso eles queriam assim resolver as coisas rápido, fazer, enfim, e sair e pregar as boas novas do Senhor. Mas antes de subir aos céus, Jesus havia dado uma ordem para eles, que está lá em Lucas, capítulo 24, verso 49, e também em Atos, capítulo 1, verso 4, como relata o Lucas, né? Que era para que eles permanecessem em Jerusalém, era para que eles aguardassem o revestimento do Espírito Santo, e só então, depois disso, eles poderiam sair. Durante esse tempo de espera, os discípulos eles vivem um momento assim de grande inquietação. Os discípulos, eles voltam para a cidade de Jerusalém e ali se reúnem para orar com os irmãos, onde havia muitas pessoas, muita gente, provavelmente aquelas pessoas que se converteram, as pessoas que acompanhavam os discípulos, né? Havia ali muitos seguidores. Então, nesse momento, Pedro se levanta, diz que Judas ele caiu no tempo, no campo que ele possuía, e suas vísceras se esparramaram pelo chão. Durante esse tempo de inquietação, nesse clima de inquietação que os discípulos vivenciaram, eles escolheram 2 candidatos para concorrerem ao cargo de substituto de Judas. Um deles foi José e o outro foi Matias. E o nome sorteado entre eles foi o nome de Matias. Mas a revelação da graça de Deus, a salvação em Jesus, ela começou a ganhar corpo, a se tornar mais clara, até mesmo para os próprios discípulos, que eles tinham uma coisa na cabeça que não era exatamente a salvação pela graça que nós compreendemos hoje, mas a partir do apóstolo Paulo, da chegada do apóstolo Paulo,
e através da sua teologia, através da sua doutrina, através dos seus estudos, eles começaram a perceber qual era o significado da graça, da salvação e do reino de Jesus Cristo entre nós, o reino de Deus nessa terra. E eles começaram a perceber isso com o tempo. Então, Paulo foi o grande pregador dos gentios, foi o grande teólogo, foi o missionário da igreja. Como conclusão, a pergunta que eu faço é: o que mais contribui para o bem? Será que é a inquietação ou a espera? Por vezes a inquietação, ela tem o seu valor, ela tem a sua contribuição, porque uma vez que fomos transformados, uma vez que arde em nosso coração a chama do Evangelho, do amor de Deus, aquele que foi convertido e é um coração regenerado pelo Espírito Santo, seu desejo é sair, é resolver as coisas logo. Isso traz paixão, traz motivação e nos dá energia para trabalharmos, para servirmos a Deus de forma mais diligente. A inquietação tem seu valor, tem seu momento, ela precisa ser canalizada e utilizada de forma sábia. Entretanto, a espera tem também tem muito valor, porque se a inquietação do cristão ela tem a sua importância, mas preservar a base é uma coisa muito saudável. Porque vamos analisar o que os discípulos fizeram. Eles se reuniram para orar em algum lugar, numa casa. Eles começaram a avaliar os erros e a ensinar os outros através dos erros de Judas. Então, eles expuseram ali os problemas que eles haviam passado e o que Judas havia feito, e aquilo foi explanado através de Pedro, né? E Pedro conta tudo o que aconteceu e assim ensina para eles essa lição a partir do erro de Judas. Eles começaram também a esperar a hora certa para agir. E por fim, é chegado nos próximos capítulos de Atos, nós vamos ver os resultados dessa espera, que foi quando o Espírito Santo ele vem, a promessa de Jesus Cristo se cumpre, eles são revestidos de poder e assim eles podem sair. E assim eles saem para abençoar vidas. E aquela inquietação, aquele desejo, aquela vontade, nesse momento ela encontra o seu tempo certo de se manifestar. E aí eles pregam o evangelho e a igreja começa a crescer e se expande e o amor de Deus é espalhado por todos os lugares até os confins da terra. Que essa mensagem ela traga para você uma reflexão prática para a sua vida e você pense o que significou esse início da igreja e a inquietação que eles precisaram canalizar para o momento certo e agiram certo segundo a vontade do Senhor, porque eles foram revestidos pelo Espírito Santo no momento que Deus achou proveitoso. Que Deus te abençoe, que Deus te dê essa chama no coração, essa inquietação, mas também que te dê a paciência, que te dê sabedoria para esperar o tempo certo em que Deus abençoará a sua vida e outras vidas através da sua vida. Amém.